Agora nós pedimos a sua atenção porque vamos trazer um assunto que está ganhando muita repercussão nas redes sociais e até no Congresso Nacional. São os bebês reborn. O tema é tratado às vezes até como brincadeira, mas tem gente levando a sério a compra e, entre aspas, gente, a adoção de bonecos, de bonecas hiperrealistas. O deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL, aqui de Minas, protocolou nesta terça-feira um projeto de lei para proibir que os donos desses bebês levem os bonecos para receber atendimento em hospitais. Olha esse assunto. De acordo com a proposta, o descumprimento da norma poderá gerar multa equivalente a 10 vezes o valor do serviço prestado. Não seria um problema, vamos dizer que não seria um problema, se essas pessoas não estivessem passando do ponto e levando esses brinquedos, gente, para a unidade de saúde. Nós estamos falando de brinquedo, de boneco, boneco de silicone, levando para procurar atendimento. Olha aí. Você que está nos acompanhando aí já consegue ver. São bebês que parecem muito de verdade e tem gente adotando. E usa esses bebês até para furar a fila. Lá, sabe quando chega no lugar, às vezes no supermercado, no lugar para pegar fila preferencial? Como lidar com essa situação e como avaliar esses comportamentos, hein? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o doutor em psicologia social e professor da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Cláudio Paixão, a quem a gente já dá uma boa noite e agradece por participar com a gente aqui. Doutor, é uma Boa pergunta, noite. esse assunto, quando ele surgiu na redação, até por sugestão da Síria, ele até assustou muita gente, porque está para todo lado pessoas adotando bonecos como se fossem Uhum. crianças, né? Boa noite para o senhor. Como é que o senhor vê uma situação como essa? Boa noite, gente. É uma situação interessante porque ela escapa à dimensão da brincadeira, ela escapa à dimensão do que seria lúdico. Então, pessoas colecionarem objetos adultos é muito comum. A gente vê, por exemplo, pessoas que colecionam carrinhos, mesmo adultos, pessoas que colecionam bonecos, né, que eles chamam de action figures, que é bonecos de heróis, de personagens de história em quadrinhos, e isso é muito frequente. E tem gente comparando, né, os bebês reborn nessas situações com essas outras pessoas, dizendo: "Ah, é a mesma coisa do cara que coleciona camisa de time, ninguém implica com ele, né, é a mesma coisa da pessoa que faz XY, tem campeonato de futebol de botão para adulto". Agora, enquanto está nessa esfera do privado, não há problema. O problema são justamente essas questões que vocês levantaram. Então, levar essa pessoa sintética, né, esse boneco, num atendimento de serviço público para a saúde, você está ocupando o lugar de uma outra pessoa, né? Quando você usa a fila de prioridade com um boneco de plástico, você está deixando de reconhecer a prioridade de uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa idosa, né, uma mulher grávida de verdade, né, e colocando isso no lugar. Então, uma apropriação dos recursos públicos, né, em termos de financeiros, né, e dos recursos privados, né, dos direitos privados, direitos prioritários privados, por alguém que está num jogo, né, um jogo de papel. E o bebê reborn, ele é um negócio que surgiu para atender a pessoas que tinham trauma de parto, né, que perderam as crianças durante o parto, então para fazer um exercício terapêutico com essas pessoas, para atender pessoas com demência, né, em asilos, em outras situações, em casa. Então é você pegar uma coisa de um contexto, colocar em outro e usar um argumento que não é válido para poder sustentar isso. Agora, doutor, como que a gente pode avaliar, então, esse fenômeno aí do bebê reborn, né? É pelas redes sociais, na internet, o tempo todo a gente ouve falar sobre isso, né? Tem padres, celebridades, influencers também postando que adquiriram bebê reborn, postando os cuidados do dia a dia, né? Dão banho, dão atenção, trocam fralda. Que avaliação que a gente pode fazer desse fenômeno? Pois é, a gente tem que pegar duas coisas também. Uma é a questão da internet, né, que ela vai explorar o que é estranho. Então tem toda uma economia da estranheza, do novo, do diferente, porque isso gera cliques, cliques geram atenção, atenção gera venda, né? Então aquela história fantástica, né? Se você está recebendo um almoço de graça é porque você é o produto, né? Então você está recebendo atenção
As pessoas estão capitalizando em cima disso. Então tem uma dimensão. Tem uma outra dimensão que é a capitalização ou a transformação em objeto de capitalismo da própria maternidade. Era uma das poucas coisas que ainda não tinha virado produto, agora conseguimos transformar em produto. Então eu faço uma comparação muito singela, né? Na época dos hippies ou dos punks, eles eram contestadores, e aí o mercado se apropria da estética dos hippies ou da estética dos punks para fazer isso virar produto. O que aconteceu agora é isso. Né, transformaram as crianças em produto, em um fetiche, né, que é um objeto que perde a característica de brinquedo e passa a funcionar num outro lugar. Ao mesmo tempo, tem toda uma dimensão da gente começar a entrar nesse jogo, né? As pessoas entram nesse jogo e começam a compartilhar isso e ganhar atenção por causa disso. Tem uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas vezes esses bonecos, eles entram no espaço da carência das pessoas. Então nós temos relatos, pesquisas inclusive envolvendo isso, sobre, por exemplo, moças na Coreia do Sul, no Japão, que namoram personagens virtuais. E aí elas fazem uma festa de aniversário, um jantar de dia dos namorados, levando o celular com o seu personagem virtual lá, e elas lidam com sua carência assim. E é o dinheiro dela gastado no espaço dela. Existem homens no Japão que namoram bonecas sexuais, bonecas realistas de silicone, às vezes até com simulador de voz, e vivem isso, né, de uma forma privada ou mesmo pública, leva nos restaurantes, bota uma roupinha tal, né, e tudo bem. Agora, a grande questão é quando você utiliza isso no espaço público, né, então tem essa transição de um lugar para outro, e isso é que é preocupante, porque isso realmente está capitalizando as atenções. Agora, isso traz a atenção das pessoas para essas coisas que são pitorescas e tira a atenção de discussões seríssimas, como, por exemplo, essa que vocês estavam acabando de discutir, a questão lá do rombo da Previdência, ou outras questões importantes, né? O próprio jogo político que está acontecendo o tempo todo. Então, se cria sempre esses factoides para tirar a atenção das pessoas das questões fundamentais, das discussões fundamentais. Está inclusive acompanhando imagens aí de uma moça, de uma senhora, que atrás dela tem um boneco até de pano, parecendo com aqueles que as avós faziam antigamente. Ela se casou com esse boneco, se casou entre aspas, naturalmente, depois teve um filho com boneco, dorme com boneco na cama. São umas coisas realmente que a gente não consegue entender direito. A gente vai ouvir agora, antes da gente continuar a nossa conversa, o que o deputado Cristiano Caporeso fala sobre essa proposta. Pessoal do Jornal O Tempo, aqui quem fala é o deputado Caporeso. É lamentável que em um momento que o Brasil enfrenta tantos desafios, como esse escândalo terrível de corrupção do INSS, essas perseguições do Poder Judiciário contra a pessoa do presidente Jair Bolsonaro e contra as vítimas desse 8 de janeiro, né, que hoje a gente luta pela anistia deles, diante de todas essas mazelas, eu tenho aqui criar um projeto de lei para falar o óbvio. Esse negócio de bebê reborn não tá dando certo. A gente não pode onerar a máquina pública, criar atendimento no SUS, deixar que advogado mova a máquina judiciária para o direito sucessório ou divisão de tutela de um brinquedo. E todos os alertas, né, dispararam lá no meu gabinete quando eu percebi que a segunda metrópole do Brasil, Rio de Janeiro, uma cidade com 6 milhões de habitantes, né, contando a região metropolitana, a Câmara Municipal de lá aprovou o dia do bebê reborn. Qual que vai ser o próximo absurdo? O dia da bolinha de gude? O dia do carrinho de rolemã? Gente, é lamentável o sinal do tempo que nós vivemos. Hoje é normal um homem dizer que virou uma mulher e entrar num ringue para quebrar o crânio de uma outra lutadora competindo no esporte feminino. Hoje é normal a transnatureza. Agora tem gente que fala que nasce homem e vira cachorro. Infelizmente, o próximo passo é querer dar direitos de pessoa humana conforme o Código Civil para um brinquedo de madame, porque nenhum pobre vai ter capacidade de comprar uma bonequinha de 10 mil reais para fingir que é gente. Nós não podemos aceitar a loucura em nossa sociedade. Então, objetivando proteger o dinheiro público e a sanidade do povo mineiro, eu apresentei esse projeto de maneira preventiva. Por quê? As ideias perniciosas são como câncer, elas devem ser eliminadas precocemente, tá bom? Então, essa aí foi a nossa iniciativa. Um forte abraço para todos vocês. A direita vive em Minas Gerais. É deputado que apresentou esse projeto de lei, né, aqui na Assembleia de Minas em relação a esses atendimentos, né, já que tem surgido casos de bonecas, de
pessoas que se dizem mães, né, desses bebês reborns, levando essas bonecas para serem atendidas no SUS, né? E continuando essa discussão, olha só, o Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais alerta que profissionais da saúde não devem atender pessoas que chegam com esses bonecos e bonecas às unidades, né? Quem conversou com a gente foi o presidente da entidade, o Anderson Rodrigues, que é também diretor de comunicação da Federação Nacional dos Enfermeiros. Então, olá pessoal, sobre essa questão dos bebês reborn, né, esse bebê com aspecto humano, né, que hoje é uma febre mundial, e a gente entende que é um direito da pessoa, né, realmente ter esse boneco, se ela quer ter um boneco até de um custo alto, mas que nós temos orientado nos nossos profissionais, se caso chegue esses bonecos a serem atendidos nas suas unidades, né, e realmente, né, não atenda, porque provavelmente, principalmente no setor público, há uma carência de vaga para atendimento, principalmente nessa época que a gente está aí com as doenças respiratórias a todo vapor. Não se pode trocar um atendimento por uma criança, né, por um boneco. Então, sim, a nossa orientação é essa. E pedimos, né, também que nas reuniões de equipes, que esses profissionais enfermeiros também falem com os seus gestores que é necessário ter um profissional para acolher essas pessoas, porque uma pessoa que leva um boneco para ser atendido numa unidade de saúde pública, né, ou que seja privada, mas para tirar um atendimento de uma criança, né, essa pessoa realmente deve estar passando por um momento, de repente, psicológico não muito bom. Então é interessante a gente ter um profissional ali para que acolha essa pessoa, né? Mas deixamos claro que nós, sindicatos enfermeiros, ainda não tivemos nenhuma denúncia aqui em Minas Gerais sobre profissional que necessitou fazer esse tipo de atendimento, né? Mas nós já vamos soltar um material já, né, com orientação. Fiz contato via telefone com o COREM, né, com o Conselho de Enfermagem, ainda há pouco, para saber como estão as discussões, né? Até a gente sentar e tentar discutir uma estratégia, né? Porque essas coisas, quando começam assim, realmente pode ser algo que possa realmente complicar a vida do profissional da enfermagem, que é a linha de frente que está ali, né? A gente vai notificar, vai oficializar isso por ofício, né, em relação ao COREM, porque nós entendemos que precisa ter uma parceria de proteção ao trabalhador e também do exercício do profissional do enfermeiro. Então é isso, pessoal. A gente não pode realmente deixar que um boneco tome o local, tome o lugar de uma pessoa realmente, de uma criança que necessita de um atendimento. Essa é a nossa recomendação. Bom, a gente vê então que essas discussões estão ganhando cada vez mais espaço, né? Professor Cláudio Paixão, aí o deputado participou com a gente falando desse projeto, agora um representante aí dos profissionais da área da saúde também trazendo essa preocupação. Então, tem que ter um preparo também até desses profissionais que vão receber essas supostas mães, né, com esses bebês reborns, né? O que fazer nessa situação, né? O que o poder público deve começar aí a pautar a partir de agora para que isso não vire um problema de saúde pública? Olha, antes eu gostaria de comentar as duas falas, né? A fala do nosso companheiro do sindicato, Sindicato dos Enfermeiros, não é isso? É extremamente relevante porque essas pessoas precisam de atendimento, né? Elas precisam de algum tipo de atenção, porque realmente tem algo ali que chama a nossa atenção e desperta preocupação. Agora, o deputado utilizou o mesmo mecanismo que eu acabei de criticar antes. Se pega uma pauta que é polêmica e se atrai atenção para outras pautas que são complicadas. Então, quando essas pessoas, de fato, reivindicam direitos para um boneco, elas estão diluindo ali a pauta de outras pessoas que têm reivindicações sérias. Então ele inclui na fala dele questão contra pessoas trans, né, que tem evidências científicas no mundo inteiro de que é um fenômeno real, inclusive transcultural, ele acontece em culturas de várias espécies, várias culturas diferentes, né? Tem evidências biológicas de como isso funciona, como isso acontece. Então tem um monte de respaldo para ir de encontro, no sentido de choque, à fala dele. Mas, então, ele fala de outras questões que ele atrela a essa discussão para promover um ponto de vista. Quando a gente vê essas falas, a gente tem que praticar uma espécie de um exercício que é diferente da empatia, né? Muitas vezes você vê a pessoa com o boneco,
né, e fala assim, no lugar dele, a gente está sendo empático, eu viveria isso. Muitas vezes no lugar dele eu critico essa pessoa e falo, essa pessoa tem que, sei lá, sofrer isso, aquilo e aquilo. Outras vezes eu me coloco no lugar daquela pessoa e levo para lá toda a minha fúria, a minha raiva contra outras coisas. Então é importante separar uma coisa da outra. Por isso a fala do nosso companheiro da enfermagem é extremamente interessante. Olha, temos que cuidar disso, é um fato social, mas é um fato circunscrito a essa situação. Isso não pode ser usado para trazer outros temas para discussão. E sim, a gente tem que dar atenção, porque essas pessoas muitas vezes são pessoas carentes, são pessoas que estão vivendo algum tipo de isolamento, que é muito semelhante àquelas pessoas que foram para a rua rezar para pneu ou chamar disco voador com o celular, né? Então, essas pessoas elas vivem num estado de carência tal, e isso não tem a ver com recurso, o deputado fala que tem gente, que é gente rica que faz isso, mas muitas pessoas pobres podem criar, como essa senhora, eu não sei se ela é pobre, mas pode ser, um boneco e colocar nessa mesma situação, porque na realidade o que está ali em xeque é uma carência, uma sensação de abandono, onde a pessoa encontra naquilo, e na repercussão que isso gera, nos cliques, nos likes, o amor e o afeto que ela gostaria de ter, e às vezes não tem dentro da relação que ela vive. Agora, professor, como a internet está se divulgando muito isso pelas redes sociais, principalmente, tem se falado muito disso nos noticiários de uma forma geral, e aí tem a questão da política, como esse deputado, né, que acabou de prestar esse depoimento, apresentou um projeto de lei. Na Câmara Federal também já tem 3 projetos de leis de assuntos relacionados aí a bebê reborn. A gente pode dizer também que passa-se por uma questão de pertencimento, porque pensa bem, né? A pessoa está ali, está vendo um Reels, está vendo um Stories de um influenciador que ela segue, que ela admira, e ele está ali do lado com o bebê reborn. Então, às vezes a pessoa, como você bem disse, não tem nem condições de comprar um bebê reborn, que eu estava até pesquisando ali, preços, né? A variação é grande, tem de R$300 até R$10.000, mas às vezes a pessoa não tem condição, ela adota um boneco, como essa pessoa que a gente mostrou na imagem, e aí tem essa questão também de pertencimento. Eu tenho um bebê, eu tenho um boneco, eu pertenço a essa nova moda, se é que se pode se falar assim, né? Tudo que está acontecendo, eu estou por dentro desse processo? Sim, tem sim. Veja bem, eu não critico as leis, tá? A gente tem que separar a visão política distorcida de outras situações da lei, que é uma lei interessante. Ela que tenta coibir um movimento que pode ser prejudicial para a sociedade. Agora, nesse caso, sim, esse desejo de participar, muitas vezes é estimulado pelas redes sociais. Então eu quero participar de alguma forma, eu quero me sentir parte de alguma forma, eu quero me envolver nisso e eu crio artifícios, né, para poder fazer isso. Essa variação de preço é interessante e é interessante que tem uma questão inclusive estética nessa relação, estética no sentido de beleza, né, mas estética no sentido de como esses bebês mexem com as pessoas. Eles entram num critério estético que é o critério do Vale da Estranheza, que é aquela coisa que parece humana, mas é esquisito. Né, como aquelas primeiras animações 3D que simulavam a realidade, né, que você olhava e falava assim, nossa, mas esse troço é estranho de ver, dá um... Né? Essa dimensão gera nas pessoas uma perturbação que é interessante, isso gera cliques. E é claro, as pessoas nesse movimento, elas vão entrar nesse mecanismo e gera um mercado. Pessoas estão comprando, tem gente se oferecendo para ser babá de bebê reborn, cobrando por isso. Então, você vai criando todo um mercado em torno da coisa. Mais uma vez, é a ideia da fetichização dos objetos. Eles passam a ter um valor, que é um valor simbólico, que não é o valor real do objeto. E você passa a atribuir um valor muito maior para aquela coisa, e isso, claro, se eu compro essa coisa, eu me sinto mais valorizado, eu sinto que eu tenho mais valor. Se eu tenho um objeto desses, eu me destaco no meio dos outros. Então se cria todo um mecanismo que estimula isso e faz com que as pessoas busquem mais. A internet, né, as redes sociais digitais promovem esse tipo de coisa, e não vai ser só isso, né? Já tivemos o caso das pessoas que se casam consigo mesmas, recentemente o caso das influencers que tinham filhos e os filhos nem têm perfil na internet, mas tem um monte de fã-clube dessas crianças. Então sempre estão se criando esses elementos para atrair as pessoas e sempre um processo de mercantilização. Essas influências, por exemplo, seguidas, que suas crianças têm perfis não têm perfis, mas são adoradas pelos outros, elas começaram um movimento de mercantilizar seus filhos, postando, expondo eles para poder ganhar dinheiro com isso, ganhar patrocinadores, ganhar collabs e coisas do gênero para poder promover, né, a sua imagem, né? Então é toda uma rede que
possibilita que isso aconteça. E é preciso a gente estar atento para isso. Muitíssimo obrigado por o senhor conversar com a gente aqui no Tempo News. Uma ótima noite para o doutor em Psicologia Social e professor da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, Cláudio Paixão. Obrigado, viu, professor, pelas explicações muito claras para a gente aqui. Um abraço a todos, muito obrigado.